Olá meus amigos, muito bom dia, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia, e hoje nós chegamos ao 31º capítulo do livro de Gênesis. Antes de nós começarmos esse bate-papo, eu lembro a você que ainda não fez a sua inscrição, canal Antônio Lima Braga Júnior no YouTube, você vai lá, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, nos ajude aí a propagar a palavra de Deus. Também estamos no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook eu posto o capítulo durante a semana e você também pode ir lendo comigo. Também estamos com vídeos curtos nessas plataformas todos os dias, você pela manhã ali, em torno de 6 da manhã, você tem disponibilidade de nos acompanhar e também compartilhar esses vídeos, tá bom? Vamos lá. 31º capítulo do livro de Gênesis. Aqui nós temos a narrativa de um momento decisivo na vida de Jacó. Nós estamos acompanhando a história de Jacó nas últimas semanas e aqui é um momento decisivo na vida dele. A sua saída da casa de Labão, seu sogro, após anos de serviço, após tensões familiares, revelações divinas e um pacto final que encerra um ciclo. Nesse capítulo, encontramos princípios profundos que nos ajudam a compreender nossa própria caminhada com Deus. Reconhecendo quando Deus nos chama a mudar de caminho. Esse chamado marca o início de uma transição. Na nossa vida, também nos deparamos com momentos em que Deus nos direciona a mudar de rota. Às vezes não é uma mudança geográfica, mas uma mudança de postura, de relacionamentos, de prioridades ou de ambiente espiritual. Muitas vezes você está num ambiente e você tem que sair daquilo, né? Pare para imaginar na sua vida quantas pessoas você já convivia com elas toda semana e faz tanto tempo que você não veja. E às vezes ela está tão perto, Deus direcionou você para outros lugares. Lembre-se, se você não está presente em todas as conversas que envolvem o seu nome, mas Deus está. Precisamos estar atento à voz de Deus que nos chama a sair de situações que já não fazem mais parte do propósito dele. Devemos confiar que quando ele nos manda ir, ele também promete estar conosco. Temos que reconhecer que mudanças podem gerar medo e devem gerar medo, mas a presença de Deus nos sustenta. Lidando com relações difíceis com sabedoria. Jacó percebe que a atitude de Labão e de seus filhos havia mudado. O texto mostra tensões, injustiça e exploração. Ainda assim, Jacó age com prudência, conversa com suas esposas e toma decisões baseadas na direção divina. Vejamos aqui que não devemos agir com impulso. Também enfrentamos relações complicadas, seja no trabalho, na família ou até mesmo na igreja. Devemos buscar entendimento e direção antes de tomarmos decisões. Deus vê tudo o que enfrentamos, inclusive injustiças, que tentamos suportar com paciência. Lembrando que Deus vê nosso trabalho e nossa fidelidade. Jacó afirma que serviu Labão com dedicação, mesmo sendo enganado várias vezes. O seu salário foi mudado 10 vezes. E não foi aumento não, mas mudanças de regras de acordo com a conveniência do seu sogro. É isso mesmo. Ele diz às suas esposas que Deus viu sua aflição e o trabalho das suas mãos. Você já se sentiu assim que o seu esforço não é reconhecido no seu ambiente? Deus observa cada detalhe do que fazemos com fidelidade. Não busque reconhecimento dos homens, porque o reconhecimento dos homens é falho, mas o de Deus não é. Isso nos encoraja a continuar servindo com integridade, mesmo quando não recebemos o retorno esperado das pessoas. Um ponto importante que devemos observar nesse relato é que Jacó expõe suas condições com quem realmente caminha com ele. Quem? Suas esposas.
Precisamos aprender a dialogar com aqueles que caminham a nosso lado. Quem não pode te ajudar não precisa saber o que você está fazendo. A transparência fortalece relacionamentos e evita mal-entendidos. Quando buscamos obedecer a Deus, é importante envolver aqueles que fazem parte da nossa jornada. Agindo com coragem quando Deus nos direciona. Jacó parte com a sua família e seus bens obedecendo ao Senhor, mesmo sabendo que Labão poderia reagir mal, e ele segue adiante. Obedecer a Deus exige coragem. Às vezes precisamos abandonar ambientes que nos prendem ou nos desgastam. Quando Deus nos chama, não podemos ficar paralisados pelo medo da reação dos outros. Jacó havia experimentado um momento ímpar com Deus lá em Betel, lembra? E agora, 20 anos depois, sabia das promessas do Senhor e não pestanejou. Confiando na proteção de Deus contra ameaças. Labão persegue Jacó, mas Deus aparece a ele em sonho e o impede de fazer mal. Isso mostra que Deus protege aqueles que caminham segundo a sua vontade. Muitas vezes tememos ataques, críticas ou injustiças. Devemos lembrar que Deus intervém em nosso favor até mesmo de maneiras que não vemos. Ele incomoda até aqueles que são ateus para mudar situações. Podemos descansar sabendo que Ele é o nosso defensor, lidando com conflitos de forma clara e honesta. Quando Labão alcança Jacó, depois de 7 dias de viagem, há um diálogo intenso. Ambos expõem suas queixas. Jacó fala com firmeza, lembrando tudo que havia suportado. Labão também apresenta suas preocupações. Conflitos fazem parte da vida, mas podemos enfrentá-los com clareza e respeito. Precisamos aprender a expressar o que sentimos sem agressividade. Não é fácil, mas também nós devemos fazer sem omissão. A verdade dita com firmeza e equilíbrio pode restaurar relacionamentos, ou ao menos encerrar ciclos de forma digna. Labão faz um questionamento. Sua filha Raquel havia furtado suas imagens de Deus. Labão, ele não era temente ao Deus que nós conhecemos. Ele fazia parte de um povo que tinha o hábito pagão, o hábito de ter deuses, imagens de vários deuses na sua casa. A sua filha foi criada assim. E quando ela saiu da casa de seu pai, ela furtou algumas de suas imagens. Jacó disse que se ele encontrasse as imagens com alguém, essa pessoa poderia ser tirada da vida. Ele não sabia que a Raquel, a sua amada, havia furtado. Mas Raquel, que estava montada em um camelo, escondeu embaixo da albarda. O que seria albarda? É uma sela grosseira, é um saco, né, meio com palhas. E ela escondeu ali, sentou em cima e disse a seu pai que estava menstruada e não poderia descer do animal. Assim, seu pai não encontrou as imagens. Reconhecendo que nem todos os relacionamentos continuarão como antes. Ao final, Jacó e Labão fazem um pacto. Eles estabelecem limites e cada um segue seu caminho. Não há reconciliação plena entre os dois, mas há um encerramento pacífico. Nem sempre será possível manter todos os relacionamentos como antes. Às vezes, Deus nos chama a estabelecer limites saudáveis. Encerrar ciclos não significa falta de perdão, mas maturidade para seguir adiante, estabelecendo marcos espirituais em nossa caminhada. Jacó e Labão erguem uma coluna e um monte de pedras como testemunho do pacto entre eles. Esses marcos serviam como lembrança de um compromisso assumido. Nós também precisamos de marcos espirituais, momentos em que reconhecemos a ação de Deus e registramos a sua fidelidade. Esses marcos nos ajudam a lembrar de onde Deus nos tirou e para onde Ele nos conduz. Eles fortalecem nossa fé em tempos de dúvida. Um parênteses, esses marcos não devem ser altar de adoração. Adoração somente a Deus. Marco era para marcar e lembrar.
seguindo adiante com confiança no Deus que nos guia. O capítulo termina com Labão retornando para o seu lugar e Jacó seguindo a sua jornada. A história continua e Deus continua conduzindo Jacó. Nossa caminhada com Deus é contínua. Cada capítulo da vida se encerra para que o outro comece. Podemos seguir adiante confiando que o Deus que nos chamou é o mesmo que nos sustentará. Deus está presente em cada detalhe da nossa jornada, nas mudanças, nos conflitos, nas injustiças, nas decisões difíceis e nos novos começos. Ao caminharmos juntos, aprendemos a ouvir sua voz e a agir com coragem e a estabelecer limites saudáveis e a confiar que ele nos guarda e nos guia. A jornada de Jacó continua e ele ainda tem alguns problemas para serem resolvidos com seu irmão, mas nós veremos mais adiante. Espero que você esteja comigo nessa jornada. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.